Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou Glauber Machado. Eu sou a Laura Ribeiro. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Mês em Revista. Estamos no mês de junho, já estamos no meio do ano, mas a gente vai rever os filmes que assistimos em maio, vamos comentar os nossos assistidos do mês, trazendo um pouquinho do que a gente mais gostou e um pouquinho do que a gente menos gostou. Vamos debater aqui os nossos filmes do mês, já já. Eh, Posso começar então? Então, o primeiro filme que eu vou falar foi uma assistida bem do início do mês. Eu tive até que ler de novo agora sobre ele pra lembrar bem, assim, puxar as coisas que eu tinha pensado sobre ele. E foi um filme chamado Entre Frestas, que é um filme polonês de 2021, que eu achei que na verdade ele é um original Netflix, mas ele passou por um circuito de festivais antes, então são esses filmes que são originais Netflix. Mas não com uma visão muito de ser filme de streaming. Eu São senti mais distribuídos pela Netflix do que uma produção original. exatamente. Eu senti não que o filme seja ruim, mas eu senti um pouco de Oscar bait nele, e ele não foi pra nenhuma premiação grande, Uhum. mas eu acho que ele merecia sim. E eu acho Você que sabe em que festival ele estava correndo? agora de cabeça eu não vou saber, mas ele correu em alguns antes de ir pra Netflix, ele foi um filme de circuito, assim. Entendi. Mas, por exemplo, não foi exibido no cinema. Ele não chegou aí pra nenhuma premiação grande assim, apesar dele fazer o perfil, sabe, de filmes que vão pra, talvez um, assim, melhor filme estrangeiro, um Globo de Ouro, no Oscar, umas coisas assim, acho que a Netflix não botou muita fé e não impulsionou muito o marketing dele, porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu achei ele por acaso no Letterboxd. É, eu E ia perguntar aí como é que você chegou nele. foi assim, eu achei ele por acaso no Letterboxd. Ele tinha uma média razoável e a história parecia interessante. Como eu falei, ele é um filme polonês. Ele é meio de um gênero meio, ficção histórica com um thriller, assim, um pouco, drama policial, assim. E ele acompanha o título dele em inglês seria, Operation acho que é Operation Hyacinth, que é como se fosse Operação Jacinto, né, que é a flor. Que é uma operação policial que teve na Polônia entre 85 e 87, mais ou menos, por aí, assim, fim dos anos 80, que era uma lista de registro da polícia de todas as pessoas que tivessem comportamentos, como é que eles falam no filme? Sexualmente desviados. E era a lista gay da polícia. Eles Uhum. invadiam bares e espaços que tinham tipo, fama de serem espaços queer, assim, e aí as pessoas eram registradas nessa lista, tipo, fichadas na polícia. Eles prendiam as pessoas, levavam e fichavam na polícia. E aí a gente acompanha um protagonista, cujo nome eu não vou me arriscar, pois é um nome polonês. E ele trabalha na polícia, o pai dele é o chefe de polícia, e ele é noivo de uma moça e tal. E a gente vê no início do filme que ele tá indo pra um bar fazer essa batida policial, mas, o filme ele tem umas coisas meio contraditórias, porque ele parece uma pessoa importante na polícia, mas ao mesmo tempo parece que ele não tem muita noção da operação. Porque ele não entende muito bem e ele começa a ficar tipo assim: "Mas as pessoas não estão fazendo nada, por que a gente tá prendendo elas também? Eu não entendi". E aí eles explicam pra ele que é pra completar a ficha e tal. Mas enfim, e aí acontece um assassinato de um homem muito rico e muito importante, e porém que ele frequentava esses tipos de lugares e a polícia fica tipo assim: "Não, a gente tem que resolver, porque ele é uma família importante e a gente não pode ter esse escândalo midiático também, a gente tem que conter isso". E aí eles arrumam uma desculpa qualquer, falar um gay qualquer matou ele porque ele era gay, e aí é isso. Só que o protagonista acha que não, ele acredita que tem alguma coisa maior, e porque ele começa a perceber que estão acontecendo várias mortes. E aí ele vai muito de cabeça nessa investigação. Eles dão essa conclusão, assim, e ele fica muito revoltado, ele decide continuar a investigação por conta própria. E aí o filme fica nesse lugar, assim, aí ele se apaixona por um cara que tá no negócio e tal. É um filme bom, mas que ele perde a força depois da primeira metade, porque fica muito claro o que tá acontecendo, e o filme ele não sabe muito bem transicionar, assim, de uma coisa meio investigação e de um thriller policial pra alguma outra coisa. Ele fica meio perdido nessa meio drama histórico, meio romance, então ele não sabe muito bem se posicionar, porque chega um ponto que é muito óbvio qual que é o que que tá acontecendo do assassinato, perde força essa história policial, Uhum. e o filme fica meio perdido, assim, meio sem lugar.
Mas é um bom filme. Ele tem uma fotografia interessante, as atuações são muito legais, principalmente do protagonista, ele é muito bom. E eu achei interessante. Acho que você chegou a destacar a fotografia quando você logou no Letterboxd, né? Você falou Eu alguma acho que coisa de que é um sim. filme bonito pro padrão de filme de streaming. Exatamente, eu acho que foi exatamente isso que eu falei. Porque ele é realmente muito bonito, ele tem uma estética, que tenta puxar uma coisa meio de filme noir, assim, próximo do que ele tá tentando ser meio de drama policial e tal. Então ele é bacana nesse sentido. Mas ele é um filme que tem umas coisas assim. Eu vi que o roteirista é o primeiro roteiro dele pra longa, e o diretor, eu acho que é tipo o quarto filme dele, foi o maior destaque. Já é um filme totalmente desconhecido. Então, assim, Sim. eu acredito que é um filme que tem potencial. É isso. Eu acho ele um bom filme. Acho que as pessoas que trabalharam nele tinham potencial pra ser um filme que poderia ter ido mais pra frente do que ele foi, apesar dessas falhas que eu falei. Eu disse dessas falhas porque é complexo comentar sobre o que é o filme, porque ele dá essa perdida no meio do caminho. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que vale a pena conhecer. Eu tinha visto poucos filmes poloneses, então achei que ele foi interessante. Ainda mais assim, um filme recente, original Netflix, geralmente um espaço bem norte-americano, eu achei Sim. interessante. Uhum. Achei uma pena que ele não foi impulsionado mais. É curioso, porque Operação Jacinto, de uma flor, pelo que. Então, o filme não explica. E essa investigação é uma coisa que ficou muito misteriosa, assim. O filme, no final, ele mostra, tipo, fotos e documentos reais da situação e fica meio sem entender. É uma coisa que, inclusive, até hoje é uma questão, parece que é na Polônia, de por que que isso foi feito. Porque quando acabou o regime que estava vigente na Polônia na época, tipo, eles estavam num regime meio ditatorial e quando acabou, esses documentos eles foram queimados. Mas como é um período recente, as pessoas ainda se lembram, não é uma coisa que ficou perdida. Uhum. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que foi apagada, entendeu? Então eu descobri sobre isso, que é uma questão sensível política da Polônia, que eu não tinha ideia de que tinha existido, mas é isso, um caso que foi, os documentos foram queimados, é uma coisa que foi, sumiram com os registros da Operação Jacinto. Eu imagino que é porque é uma flor e eles são gays? Eu não sei. Eu não sei se a relação era essa, mas a Uhum. a ideia parece ser, acredita-se que a ideia era essa, e o filme trabalha com essa possibilidade, de que a ideia era listar as pessoas pra deixar pré-fichas, Entendi. porque eles não prendiam por ser um crime, e sim por estamos, construindo a lista, entendeu? É a lista não sei o quê, tinha um nome específico. Não era Jacinto, mas era uma lista que era da operação e era pra isso. E o título nacional, ele vem de que na história? Ah, Entre é frestas. ruim, é um título ruim, porque ele faz o filme parecer até bem uma coisa meio genérica, assim. É Sim, nesse lugar genérico, o título é esse lugar genérico de, é um mistério, e aí entendi. ele tá investigando, então ele olha, às vezes não é nem nada muito assim não, mas tipo, ele olha entre frestas das coisas, ele está investigando coisas misteriosas e tal, mas tipo, meio sessão da tarde o título, assim. Não diz nada sobre o que é o filme, né? Pois é. Mas é um bom filme. Eu acho que, se eu não me engano, eu dei 4 estrelas ou 4,5, não, 4 eu acho, no Letterboxd. Foi um bom filme, um sólido 8, na minha opinião. Eu vou comentar sobre as minhas primeiras assistidas do mês de maio, logo no dia 2. Foram 2 curtas-metragens que estavam na disputa, estavam no circuito do É Tudo Verdade, que aconteceu em São Paulo esse ano. Não sei qual edição foi, não sei quando que foi, mas os filmes estavam no catálogo do Itaú Cultural Play. E eu assisti alguns deles e eu trouxe esses 2 pra destacar, porque eles tratam de temáticas similares. Eles estão falando sobre a questão da raça, sobre a questão de pessoas negras e pretas, sobre perspectivas muito diferentes. O primeiro deles é Talvez Meu Pai Seja Negro, que é um filme baiano dirigido pela Flávia Santana, que é um curta-metragem que ela é uma espécie de documentário observacional em que a diretora se coloca em cena, pra entrevistar e conversar com o pai dela. O pai dela, que é uma pessoa racializada também, mas não se entende como uma pessoa racializada. E aí, justamente por essa coisa da miscigenação brasileira, que é um elemento dificultador de uma identificação racial, o pai dela, você vê, ele é de pele parda, mas ele não se entende como uma pessoa negra, porque os pais são brancos.
Mas os avós tinham uma avó preta, tinham ascendência indígena também, e ele reconhece essa origem, mas ele não consegue se ver enquanto uma pessoa negra. Aham. Apesar de que ele não consegue se ver também como uma pessoa branca, porque ele não é tratado como uma pessoa branca. Então, o curta vai levando, acompanhando essa trajetória da feitura de um documento, um registro para o pai da realizadora, do pai da Flávia, em que ele tem, pela primeira vez, registrado num documento, ah, esse demarcador racial de pardo. É um filme muito bonito Muito que interessante, eu muito achei. interessante. E a minha reflexão quando eu coloquei minha review, é que essa questão da do registro é muito difícil, porque esse é um fator também, um dificultador, né, que ele sabe de coisas que ele ouviu da mãe, coisas que ele ouviu de parentes, mas ele não conviveu com os avós, não conviveu com os bisavós e não tem nenhum registro, nenhum dado material, nenhum documento dessas pessoas. Então é muito difícil se perceber enquanto um ser agente no mundo, enquanto alguém passível de uma história, quando você não tem o registro dessa história. Então, essa coisa da autoidentificação, é engraçado que tem uma conversa entre os membros da equipe no filme em determinado momento, então tá lá a Flávia conversando com o operador de boom, operador de boom, conversando com a equipe ali da produção, e eles estão vendo a foto do pai da Flávia falando: "Olha, ele tem a cor do meu pai, cara, ele é negão, como assim?" Eh, mas é muito nesse lugar da falta de um registro mesmo. E a minha reflexão veio do lugar de um estudante de audiovisual, fazendo uma disciplina de documentário, que documentário é sempre uma coisa muito difícil, pessoal, mesmo quando você não tá tratando sobre um tema pessoal, você coloca a sua ótica dentro daquele tema que você resolve tratar e a sua visão de mundo tá impressa no recorte que você vai fazer da realidade que você vai registrar. Então, quando, muitas dessas produções universitárias na disciplina, das 2 vezes que eu fiz a disciplina, porque da primeira eu acabei não conseguindo entregar o documentário pela tamanha dificuldade que foi produzir, e me colocar enquanto um personagem, que eu estava fazendo um documentário sobre a minha relação com a minha mãe. Então, foi todo um processo. Isso aqui pode virar assunto pra outra hora. Mas, eu via, a dificuldade que era dos meus colegas negros de fazer os documentários pessoais, familiares, quando você não tem registro da sua família. No máximo, 1, 2 gerações passadas, no máximo. Às vezes é uma foto, às vezes é um documento. São registros muito escassos, porque é uma história que não foi preservada, porque a gente não tinha recursos materiais para preservação da nossa história. Eh Enquanto que os documentários familiares, de pessoas brancas tinha lá aquela coisa dos parentes, estrangeiros que Ai, o vinham para o meu Brasil. tataravô que veio A meu tataravô que fez faculdade na USP. então, é muito discrepante, é muito discrepante. Ainda mais numa universidade pública que atrai pessoas muito diversas e gera esse choque de realidades muito grande, sabe. Então, isso me remeteu instantaneamente quando eu assisti esse filme e ficou marcado como mais uma demonstração muito sagaz dessa falta de história e a negação até de não é só negar a história, né, acho que é negar a possibilidade de ser um indivíduo. E eu acho que, as nossas gerações agora conseguem e buscam se afirmar através por exemplo, a própria feitura desse documentário é um movimento de autoafirmação. Então, é um trabalho magnífico que eu recomendo bastante, tá aqui. Talvez meu pai seja negro. Achei bem interessante. Antes de você falar do outro, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Itaú Play, que eu nunca assisti nenhum filme lá. Uhum. É bom a qualidade da imagem, do som? Tem anúncio? Não tem anúncio, é um serviço gratuito, tem uma relação com um serviço público, que eu não sei exatamente qual é a relação, mas eles têm. Só produções brasileiras.
eles têm algumas mostras específicas, às vezes, por exemplo, teve uma seleção, essa seleção do É Tudo Verdade que foi pra lá. Eh, alguns outros festivais de cinema nacionais também, eles têm mostras selecionadas que vão pro catálogo. A qualidade é boa, só que o player ele tem alguns problemas. Por exemplo, a maioria das produções não tem um recurso de legendas, às vezes, dependendo da sua conexão de internet, não funciona da forma como deveria, mas funciona. É um bom Funciona, serviço. claro. Uhum, Pra um serviço gratuito, eu só queria saber como que ele é. uhum, Eu vi que eu nunca cheguei a ver no filme dele, mas eu sabia que ele era gratuito, que ele tinha produções nacionais só, mas eu ficava com essa curiosidade, como ele se mantinha na prática, assim. sim. Então, ele funciona bacana. É, você diz como se ele se mantém em termos Não, de funcionamento. tipo, Uhum. se quando você vai ver o filme ele trava, Ah, ou se não, tem não. anúncio, ou se é tipo, é de graça, mas a qualidade é 360 Entendi. Não, pixels. a qualidade é boa, depende da sua conexão de internet mesmo. Não, tá ótimo então. Só isso que eu queria saber. Só os filmes mais antigos que aí você tem que É, tem uma qualidade menor, porque nem todos têm remasterização. remasterização, exatamente. Eu acho que já, por exemplo, no Tela Brasil, que já foi lançado, ele já tem uma preocupação de todos os filmes mais antigos que estão lá, eles já são versões remasterizadas. Interessante. O outro curta que eu assisti na mesma sequência foi Não Existe Ninja de Pele Preta, que é um curta realizado pelo Eric Lee, espero estar falando o nome dele corretamente, que ele acompanha uma cosplayer profissional num evento de animes, em que ela tá fazendo um confessional, é um observacional que acompanha ela, num desses eventos, que é o Perifacon, se eu não me engano. Eh, enquanto ela faz reflexões sobre como é ser uma cosplayer negra interpretando personagens de pele clara. E aí, quanto é um processo que foi trabalhoso pra ela, em reconhecer como uma possibilidade, enquanto personagens de fantasia e que, assim, a cor da pele não delimita a sua identificação ou não com o personagem fictício, sabe? Então você poder. O cosplay estar no nome, brincar. Algo que é feito pra ser divertido, que é pra ser uma celebração. É algo que fã faz por ser fã. Então então esse segmento de público, principalmente o público de cultura pop, nerd, geek, fã de anime, você sabe esse nicho de pessoas, Sim. o quanto esse nicho de pessoas pode ser preconceituoso. Então, ela fala de comentários péssimos que ela teve que ouvir, o preconceito que atravessa esse lugar, mas ao mesmo tempo também da recepção positiva de muita gente, tipo, nossa, o cosplay ficou muito lindo, que não sei o quê, cara, como é que você faz isso? Enfim, então, aí o filme lida com isso, com uma montagem super estilizada, parece uma matéria do Vox ou do Vice, na época que eles estavam na internet e tal, intercalada com um segmento encenado que tem uma espécie de paródia de um youtuber de cultura pop falando: ah, não, essa coisa de cosplayer, que não sei o quê. Não, você tem que ser fiel, você quer colocar lacração nos animes, que não sei o quê, essa coisa. Então, e era tão convincente que eu não. Ele tem 3 sequências no filme. Na primeira, eu tava indo. Isso é real ou não é? Isso é um trecho de um vídeo no YouTube? Aí na segunda ficou um pouco mais escrachado, que era uma paródia. Aí na Aham. terceira já é ela com a roupa de ninja e decapitando o cara de brincadeira, sabe? Mas é mais um curta celebratório e um olhar, né, pra uma realidade, um segmento cultural que também é perpassado por questões raciais, mesmo que a gente não esteja olhando pra isso diretamente. Que é até uma coisa que é um lazer, né, é uma atividade também artística, mas é um lazer também, é perpassado por essas questões raciais que às vezes impossibilitam ou dificultam ou geram repercussões negativas em pessoas que só estão lá para se divertir, para celebrar algo que elas gostam, enfim. Problemáticos. Eu achei esse bem interessante também, bem diferente, assim, até essas interseções que você falou com a paródia, eu achei não que eu não achei o outro interessante, mas esse me despertou uma curiosidade bem grande, acho Esse eu que já acho mais protocolar, eu gosto mais do outro em termos de narrativa também, a sim, forma sim. como ele é conduzido. Ele tem um ritmo de montagem, a progressão,
dos relatos é mais interessante, mas aqui eu acho que corre um pouco em volta do próprio rabo, se repete algumas vezes, mas eu acho que a mensagem tá clara e não deixa de ser um registro pertinente e interessante. Interessante, bem interessante. A minha segunda escolha é um filme que a gente poderia até fazer um episódio sobre ele, agora não veremos mais, porque eu já vou falar tudo que eu penso, mas Uhum. é um filme que está aí, né, no momento, o momento, Obsessão, que você ainda não Sim. assistiu, então vou me limitar Tá, também. tá, por favor. Mais Eh, recente. Obsessão, ele é um filme dirigido pelo Curry Barker, que estava num lugar antes da comédia, assim, bastante, com o nome dele. Estava num lugar muito da comédia com o Cooper Tomlinson, que atua no filme, e o Curry dirige o filme. E esse filme ele tá num lugar de muitos filmes recentes que estão sendo produzidos, inclusive o próprio Backrooms, que eu não assisti, mas eu sei, que são de realizadores bem jovens. O Curry Barker, eu acho que ele tem 25 anos. E isso fica muito claro, assim, no filme, que existe essa visão nova de pessoas que cresceram assistindo um terror anterior e agora estão fazendo um terror com uma referência diferente. Ele é diferente. Uhum. Tem uma linguagem diferente dos terrores anteriores, assim, eu acho que tá nesse lugar, assim. Antes de falar da história, eu queria destacar algumas coisas que, por exemplo, ele é um filme que eu coisa que eu acho que tem a ver com essa referência. É um filme que ele é muito baseado em efeitos práticos. Ele tem eu vi vários vídeos de making of dele, vários deles viralizaram, assim, na internet, de uma cena que tem, por exemplo, uma chuva de notas de dinheiro, e a cena foi gravada com uma chuva de notas de dinheiro, ou uma cena que é muito marcante do filme, que é uma cena que acontece num bar. E isso não é nem efeitos práticos, é umas coisas assim. E essa cena, ela ia ser regravada, mas ela teve que ser feita num take só, porque nos incêndios que tiveram, na Califórnia, o cenário foi destruído. Então, assim, é um filme que passou por várias situações, assim. Ele tem muito uso de maquiagem ao invés de VFX coisas pra coisas que não direi para não dar Tá. spoiler, mas para coisas que geralmente são usadas VFX, assim, cenas, por exemplo, de vomitar, são vomitados reais, assim, então Uhum. ele tem uma valorização dessa coisa, assim. E a história é sobre, o nosso protagonista, que é o Bear. Inclusive, uma coisa que eu li muito na internet foi sobre a discussão o nome dele tem a ver com o dilema do você prefere encontrar na floresta um homem ou um urso. E o Bear, ele é um coitadinho que mora numa casa que ele herdou da tia, que morreu há pouco tempo. E o filme já começa com a gente acompanha ele com um amigo tentando ensaiar como que ele vai chamar a amiga deles em comum, que ele é apaixonado, pra sair, como que ele vai se confessar pra ela. Uhum. Porém, quando ele chega em casa, ele vê que o gato dele morreu. A gata dele comeu umas pílulas que ele deixou pra fora. E aí você pensa, nossa, e agora, né? Acabou com ele. Mas ele só pensa na menina. E ele, foda-se que o gato morreu. Ele não. Ele fala assim: ok, vou sair com meus amigos. É hoje então. É hoje a minha chance. Ele não menciona isso. E isso é um dos sinais já do início do filme de que ele é obcecado pela menina. Uhum. Ele vai no bar com os amigos, ele tem a chance de chamar ela pra sair, ela dá essa brecha pra ele e ele não tem coragem. E aí, pouco antes mostra que ela tinha perdido um cordão e ele fala que vai comprar um outro pra ela. Mas ele acaba comprando um gravetinho. Vem numa caixinha que ele tá nas lojas assim meio esotérica. E esse gravetinho chama One Wish Willow, que é Uhum. um salgueiro de um desejo. Compra meio tipo assim, acho que ela vai achar engraçadinho e tal, porque ele não acredita, assim, obviamente. Ele compra numa loja que tem, tipo, cristais, e ele fala assim, ai meu Deus, essas coisas, assim. Só que quando ele não tem coragem de dizer pra ela que ele gosta dela, e eles estão saindo do baile, tá deixando ela em casa, ele decide, ele faz o pedido dele, que é tirar o gravetinho da caixa, e você faz o pedido e quebra. E ele deseja, com as exatas palavras, eu quero ser a pessoa que a Nick Freeman mais ama no mundo. E aí, quando ele quebra o graveto, ela volta. E ela passa a ser obcecada, transtornada por ele. E é um filme que, tipo assim, ele coloca muito no lugar de que quando você, tipo assim, a primeira vez parece que é um filme que é tipo assim, o terror é que ela é obcecada por ele, e que ela é apaixonada por ele, uma coisa meio genérica. Mas o filme ele desconstrói de um jeito muito interessante, porque o vilão principal é o próprio Bear, porque ele é tão
autocentrado na realização de que ela precisa amar ele, Uhum. que no filme fica nítido que a verdadeira Nick não gosta dele e ela está sofrendo, e ele não se importa de que ela está sofrendo, porque ele está sendo amado por ela. Uhum. Ai, mas ela tá amando ele de um jeito psicopata, assim, ela não consegue existir sem ele. E aí tem várias cenas, assim, de filmes de terror, assim, meio gore, assim, porque ela é obcecada por ele. E ele fica assim, ah, ele tem a chance, ele não cogita cancelar o pedido de início, ele demora a ter essa percepção, porque ele fica assim, mas ela tá me amando. Isso é tudo que eu sempre quis. E eu acho que isso é um dos pontos mais altos desse filme. Acho que a razão pelo qual ele tá sendo tão comentado, tá tão em alta, é porque ele tem essa coisa inesperada. Ele não é uma coisa clichê de, ai, a história da menina que ela é obcecada pelo cara e esse é o terror. O grande terror é ele. Uhum. O grande medo da história é ser uma mulher que a qualquer momento pode ter todas as suas vontades e sua liberdade tomada por um cara que se sente na friend zone, assim. O terror é esse, ele se sente na friend zone e ele tira toda a liberdade dela, ele domina ela e ele destrói a vida dela, porque ele quer que ela ame ele também. Uhum. Até o ponto que ele passa a querer amar outras, Uhum. porque ele Pois é começa a claro. ficar irritado com ela, Pois é claro. mas aí, né, ele já fez o pedido e ela Aham. não vai deixar ele embora mais. É um filme muito bom, muito Interessante. interessante. O que eu vi, assim, por alto, é muita gente destacando a atuação da Indy Navarrete, não é isso? Uhum. Então, os 4 amigos que são os principais do filme, os 4 são atores bem iniciantes, assim, também, não eles são amigos do diretor, não são Uhum. pessoas, assim a própria Indy, eu descobri que ela era streamer, ela fazia lives Olha. jogando na Twitch, então, assim, é um é um filme feito por pessoas que estão muito nos iniciantes, então ele não tem muitos vícios da indústria, porque são todos jovens fazendo filmes amigos, e Pode esse crer. filme ele teve, pelo que eu vi, se eu não me engano, um lucro já na primeira semana, tipo assim, de 100 vezes do orçamento dele. Então, assim, ele é um ótimo filme feito por realizadores, assim, iniciantes, experimentando coisas. A Legal. atuação dela é fantástica. Ela entrega muito bem essa diferença de é muito nítido pela atuação dela quando ainda é a Nick normal e até o momento que ela passa a ser apenas o fantoche do Bear, obcecada por ele. Entendi. Interessante, legal. É um bom filme, excelente. Esse eu acho que eu dei 4,5 no Letterboxd. Uhum. Mas eu tenho vontade de reassistir ele. Eu acho que eu reassisti ele num momento que eu estava meio cansada, assim, não estava muito afim. Eu também não esperava muito. Então, por isso, mas ele me surpreendeu demais. E eu acho que é muito provável que eu reassista ele ainda. Uhum. Eu acho que vou gostar mais ainda. Eu fiquei muito curioso, eu pretendo assistir. Eu ia assistir nos cinemas, mas não tem mais cópias dubladas por aqui. Legendadas. É, isso, não tem mais legendadas, isso aí. É. É, eu tive sorte de assistir legendado. Mas então vou ter que esperar. Mas como você trouxe um filme quente, um lançamento, então eu acho que é a hora de falar de Michael. Hum, Porque a minha ida ao cinema esse mês, eu fui ao cinema uma vez só esse mês, que foi justamente pra assistir Michael. Eu fui também sem grandes expectativas, porque eu acho que pela canseira do gênero, né, das biografias, é um gênero que já tá um tanto saturado, que são fórmulas muito já batidas, já estão meio corriqueiras. Você consegue fazer um tracejar muito nítido dos caminhos narrativos de um filme desse tipo. Eh, mas eu fui porque é o Michael Jackson, um artista que eu tenho que eu tenho algum nível de admiração. Acho que toda criança que cresceu nos anos 90, assim, mentira, eu passei os 4 primeiros anos da minha vida nos anos 90, eu cresci nos anos 2000. Mas eu acho que a nossa geração ainda é muito perpassada pela presença, pela figura que foi o Michael Jackson, mesmo que a gente esteja mais num lugar de ouvir falar do que ter vivido o frisson que foi a presença do Michael Jackson. Mas ainda assim, uma presença muito ominosa o suficiente ao ponto de gerar esse impacto na gente, mesmo quase 20 anos depois da morte dele. É, então fui pro cinema sem grandes expectativas, e o filme não é realmente lá grandes coisas. É um filme bem protocolar nesse sentido, mas eu acho que ele faz um esforço de ser carismático. E eu acho que ele muito mais muito mais do que o da sua cinebiografia habitual, de
pensar no carisma das personas envolvidas, principalmente Interessante. na figura do Michael, interpretado aqui pelo Jafar Jackson, que é o sobrinho do Michael, filho do Jermaine Jackson, que é um dos irmãos mais velhos. Eu não sei aqui a escada da família, mas sabe que são muitos irmãos. É, teve alguns problemas de produção, então o filme não contou com aval. O filme é praticamente produzido pelos detentores do espólio artístico e musical do Michael Jackson. Então, você tem lá, obviamente, seria impossível fazer um filme do Michael Jackson sem as músicas, né? Um bom filme do Michael Jackson sem as músicas. É, esse é um outro elemento à parte que eu vou entrar daqui a pouco, inclusive. Mas você não tem, por exemplo, a presença da Janet, que é uma coisa que você sente muita ausência, que é uma figura importantíssima, né, Sim. pra quem foi Michael Jackson, a irmã com quem ele tinha mais proximidade artística, com quem eles se relacionaram mesmo quando a carreira solo dele já estava muitíssimo estabelecida. Eh, mas trata basicamente, dos primeiros anos até o despontar ali com o Jackson 5, a relação tempestuosíssima com o Joe Jackson, obviamente. Por ainda que dá pra sentir que foi muito suavizado o que foi mostrado. Hã, assim, eles não se afastam da violência provocada pelo Joe, mas também a gente não vê repercussões muito grandes dessa violência. A gente vê mais o quanto isso impacta o Michael. É, eu tive uma impressão, mesmo sem ver o filme, a censura dele é o quê? 12, 14? Acho que ele estava Eu jogando num acho que é lugar por meio aí. sessão da tarde, Eu acho que assim, era por aí também. também. Não tem Pra ser um nada muito filme, explícito em nenhum é, sentido, não. divertido e carismático pra família, eu senti que Uhum. ele mora nesse lugar. Ele mora nesse lugar? O É, sim, filme? eu acho que É. sim. Só tem, tipo, uma cena em que ele bate no Michael Jackson, tipo, pequenininho, assim, ensaiando em casa de cinto, sabe. É, é. É o Eu não máximo que vai. é. E ele chamando ele de narigudo, que reflete também nas cirurgias que ele vai fazer depois, enfim, nas modificações corporais, o quanto isso fica marcado nele. Então dá pra ver que é mais nesse lugar da repercussão, do impacto que essa figura gerou em termos, emocionais pra ele, e o quanto ele queria se dissociar disso eventualmente, e também o quanto não só por conta disso, por conta dessas violências, mas porque você vê o quanto ele sempre se sobressaía. E essa figura já era estelar o suficiente, não tinha como suprimir o brilho dela a ponto de que ela não tinha como ser outra coisa além de um astro. É isso que a tese que o filme cria. Aquele vídeo dos Jackson 5 que é I'm the oldest Jackson, sabe? Isso. Que aparece ele, I'm the skinniest Jackson. É Claramente o claramente protagonista. claramente o protagonista, é isso. Então, então dá pra ver também na própria atuação do ai, Ah, sim. então dá pra ver na própria atuação do Comando Domingo, que inclusive o trabalho de maquiagem ajuda muito também, ele tá praticamente irreconhecível, mas e ele navega bem entre essas coisas do personagem, mas ele consegue trazer esse sentimento do desprezo que a gente tem que nutrir por um personagem como ele, sabe. Eh, e uma coisa meio patética mesmo, de que tipo, que você vê o potencial, e dá pra sentir uma espécie de remorso, uma espécie de inveja do próprio filho ali na relação que Uhum. se cria, sabe. Tipo: "Ah, você precisa prezar pela sua família, que não sei o quê", sabe. "Não, você tem que continuar com o Jackson 5, que não sei o quê", aquela coisa toda. Mas aí quando o Michael, chega à idade adulta e aí ele decide seguir pelo caminho independente, primeiro conciliando as 2 coisas, o trabalho com Jackson 5 e a carreira solo no primeiro álbum, e depois ele indo atrás dessa independência, e aí o grande clímax do filme é ele alcançando essa independência emocional do pai, inclusive, perpassado por momentos clássicos do início da carreira dele. Então a gravação do clipe de Thriller, a gravação do clipe de Bad, em que ele junta lá as gangues de Manhattan, eu não tenho certeza agora se é Manhattan. Detroit, talvez, não sei. Eh, e tem umas liberdades artísticas na forma como isso é retratado, obviamente, mas não deixa de ser encantador nessa coisa de e você tá aqui que eu chego no momento de falar das músicas, porque é um repertório criminoso de bom, é muito bom.
É muito bom. E ouvir aquelas músicas numa sala de cinema, não tem como. É engajante, é poderoso, é forte, você é levado junto. Então, as cenas, elas também, têm um trabalho de montagem legal no sentido de você criar esse senso de imersão. Tem alguns que são melhores que outros, a cena da reconstituição de Thriller eu acho meio fraquinha, acho meio esquisita, mas a cena do show final, por exemplo, na turnê de despedida do Jackson 5 é linda, maravilhosa, perfeita, incrível. Eu gosto muito daquela cena. Eh, e aquela coisa da música, o sentimento que tá ali impresso na música, tá impresso no visual, tá impresso nesse senso de força, de poder, que só alguém do calibre de Michael Jackson é capaz de evocar. Então, eu acho que mesmo eu saindo do cinema tendo a consciência de que não é um filme tão legal assim, eu saí feliz, eu saí extasiado, eu saí sentindo que foi uma ótima experiência. Então, tô no meio termo aqui. O meu Ai, lado Deus. racional tem problemas com o filme, mas o meu emocional se deixa encantar, apesar dos pesares. Justo, eu acho que eu fico triste que eu provavelmente não vou ter oportunidade de ver ele no cinema, porque agora só deve estar tendo sessões dubladas também. E É. aí, é. É, ver um dublador imitando a voz do Michael Jackson não vai acredito que seja a melhor das experiências não. Pois é, então vou ter que esperar, não Com vou todo ter a respeito. chance de ouvir as músicas no cinema e ter essa experiência, assim, Uhum. extasiante, mas eu acredito que deve ser um filme que ele deve gerar, assim, esses sentimentos. Eu fiquei curiosa, estou bem curiosa pra assisti-lo. Ah, e vale E destacar aqui também a interpretação do Jafar. Eu acho que ela não é 100% assim. É uma boa interpretação. Acho que entrega o que o filme prevê. Não exige muito dele em termos dramáticos também. Parece que as cenas elas não estão muito nesse lugar de desafiá-lo nesse sentido. Tem alguns momentos pontuais, mas enquanto performer, dançarino e cantor, ele entrega muito. Então as cenas de show, as cenas de reconstituição dos videoclipes, todas elas são muito boas. Então ele tá mais nesse lugar de convencer enquanto Michael Jackson, Michael Jackson do que como um personagem dramático. Eu acho que o melhor personagem dramático do filme, surpreendentemente, é o Joe Jackson, porque é é. ele que passa por todo esse conflito que Ah, vai mas desembocar o na. Coma Domingos É. porra, surreal também, né, não Uhum. tem como. Mas eu achei bem interessante, achei um filme que tem um potencial de ser um filme divertido, Tem. interessante. Definitivamente é um filme divertido. Vale Bom, muito a pena assistir. e você acha que vai ter uma sequência? Você acha que a Vai sequência ter. vai então, Já mas você foi acha que vai confirmado. ser Então, não sei o que vai ser feito dessa sequência. ou você acha que é um filme que já morreu aí, já acabou aí, e se Não, fizer mais vai estragar? foi um sucesso muito grande. Eles vão fazer outro filme, eles vão fazer a Mas parte você dois. acha que vai estragar? Então, eu acho que eles vão. Eu não sei a abordagem que eles vão tomar com relação às polêmicas, né? Porque agora o filme termina no ano de 1987, que é a turnê de despedida do Jackson Do 5. Jackson 5. É logo depois do lançamento de Thriller, se eu não me engano. O álbum Thriller. É, ou foi o Bad. Acho que já era a época do Bad já. Enfim, por aí, nessa época. Não tenho É, informação suficiente pra discordar ou concordar. e aí, quando chega no início dos anos 90, é que essas acusações começam a se amontoar, enfim, entre os casos judiciais, os depoimentos em tribunal, esse tipo de coisa. Tem o casamento com a filha do Elvis Presley também, filhos. Então, não sei o quanto eles vão abordar isso, sabe? Sim. Mas ainda assim, é uma parte muito prolífica da carreira dele e também, né, todas as cirurgias, quando o vitiligo começa a tomar conta de verdade, a pele dele começa a ficar branca mesmo. Enfim, todas essas questões, já começaram a ser passadas no filme, a vitiligo, ele teve que fazer o transplante de cabelo por causa da. A propaganda da Pepsi. Exatamente, tudo isso também tá encenado no filme. Eh, então tem muito ainda da trajetória do Michael a se passar, só que eu não consigo imaginar a abordagem, porque se tratando, de com quem está nas mãos de quem está esse filme, eu não acho que vá pra uma coisa, que vai olhar pra essas acusações em termos de, tipo, pra além do que já foi feito na primeira parte. Então é Uhum. a repercussão emocional na figura Michael Jackson desses eventos. Se for lidar com isso, eu acho que vai ser o caso. E mesmo isso, eu acho que ainda vai ser uma coisa muito por cima pra não reforçar essa imagem também que já foi, botada à prova milhões de vezes e não tem nenhum não foi
não chegou a ser condenado de nada, então, enfim, sabe? Ficar reforçando essa Sim, narrativa eu acho que num eles não filme vão também por essa não faz caminho, sentido. sim. É, interessante, fiquei Mas é curiosa. mas é algo meio incontornável Tornável. em se tratando da trajetória artística dele, da trajetória enquanto a biografia desse Sim, artista. Então, é difícil saber como eles vão lidar com isso, mas eu acho realmente que não vai ser uma coisa muito aprofundada nesses casos, justamente para não trazer isso à tona de novo e gerar esse tipo de debate de novo. eu concordo, acho que deve ser por esse caminho. Ainda mais no momento em que continuam saindo produções, sobre os casos judiciais, os 2 documentários em 2 partes, o Deixando Neverland em 2 partes lá, daquela galera muito estranha, com acusações que já se provaram infundadas. Vai sair um documentário pela Netflix agora também, revivendo a questão toda do julgamento e as imagens inéditas do julgamento em tribunal. Enfim, para reviver Coitado. toda essa questão, problemática, já vai ter todo esse conteúdo exploratório. Coitado, Acho quase que o 20 anos que o cara morreu e ainda estão nessa, não né, deixam ele em paz. então acho que vai ficar muito centrado mesmo na figura, a nível Sim. pessoal. Agora tem que escolher. É, só eu acho que também uma coisa que ele não entrou muito, ele entrou mais em termos de tipo, o Michael Jackson ele tem relação com ele tinha poucos amigos, então ele gostava de ter vários animais, então ele tinha um macaquinho de estimação, tinha uma girafa, enfim, tinha uma lhama. E aí, no final dos anos 80 e início dos anos 90, em que a preocupação ecológica estava muito grande em termos globais, então é época de Eco 92, de sabe, o mundo estava convergindo para se falar sobre os impactos da poluição, do aquecimento global, é o início das discussões sobre esse tema, então o corpo de obra do Michael Jackson passa a incorporar isso, tem o Earth Song, a música para o filme do Free Willy, todas essas essa preocupação ambiental é também parte da trajetória do Michael, eu acho que vai ser muito explorada nessa segunda parte do filme. Ah, faz sentido, um Preocupação foco nesse ambiental e lugar. social. Então os Sim. clipes com uma carga mais política, ainda mais acentuada, que ele já fazia isso nos anos 80, mas Acho que ele acentua mais nos anos acentua 90, mais né. nos anos 90. Tem o They Don't Care About Us, tem They Don't Care About Us, entre outros trabalhos que estão lidando com essa questão política mais frontalmente. Black and White. É. Então acho que é um caminho também pro filme seguir. Esse mês eu tive poucas assistidas, e a maioria foram meio desagradáveis, assim. Acho que os 2 filmes que eu assisti que eu gostei bastante, eu já comentei, então agora eu tive que escolher algum que não me agradou, um filme que me desagradou bastante Uhum. até. Mas assim, também, né, eu assisto filmes que eu também já não esperava É, muito deles. então, é o que eu ia falar, você decide assistir um filme como um filme protagonizado pela Rebel Wilson. Ah, que tem de bom pra sair disso? Não sei. Pois é. Então, esse filme, protagonizado por Rebel Wilson, ele nem foi tão ruim assim, tá. Hã. Vou falar sobre ele, chama Mega Romântico. Ele também é um original Netflix, porém antes da pandemia, ele deve ser de 2018, 2019. Uhum. E ele não tem uma premissa tão ruim assim. Eu realmente, de todos os ruins que eu assisti, eu esperava mais desse, vou ser sincera. Ele nem foi tão ruim assim, mas é porque ele ficou num lugar que me incomodou. A Uhum. premissa desse filme é que a Rebel Wilson, ela é uma menina que é como a Rebel Wilson é. E aí, ela é uma criança que ela é gorda e ela se sente feia e ela sente que ela não pode ser protagonista de uma comédia romântica. E aí, é um filme que ela interpreta a personagem que ela interpreta em todos os filmes, que é a amiga gorda engraçada. Porém, nesse filme, ela fica, tipo assim, ela é arquiteta de uma empresa, ela também é meio subjugada no trabalho, ela tem um amigo e uma amiga que trabalham com ela, e ela sente que e a amiga dela gosta muito de comédias românticas, e ela sente que, tipo assim, quando ela era criança, mostra a mãe dela falando assim: "Ah, esse tipo de filme não é pra mulheres como nós, não sei o quê". Então ela tem essa postura meio de fria, assim, de: "Não, eu não ligo pra essas coisas, não gosto de romance, você é uma iludida, não sei o quê, não sei o quê". Mas a mulher fica falando muito de comédia romântica na cabeça dela e elas discutem sobre isso, uma grande cena de montagem das 2 no trabalho, com várias cenas dela discutindo e da Rebel Wilson, da personagem dela, falando várias vezes sobre por que que comédias românticas são todas mentiras e são feitas por um público, né, várias críticas, assim, Uhum. da bem do tempo que o filme é, que é 2017, 2018, assim.
E aí ela tá indo pra casa de metrô depois disso. Desde o início do filme fica muito claro que o amigo dela do trabalho gosta dela e que ela não percebe isso porque ela se sente muito feia e não acha que ninguém gostaria dela. Mas é muito claro desde o início que ele é o estereótipo de comédia romântica do melhor amigo que claramente gosta da protagonista, mas ela só tem olhos pro outro cara. Uhum. Mas enfim, ela tá indo pra casa no metrô e aí um cara vai roubar a bolsa dela e aí ela bate a cabeça e quando ela acorda, ela tá num hospital que o médico é gostoso e dá em cima dela e aí ela percebe que ela acordou numa comédia romântica. E aí ela na comédia romântica, ela conhece um cara que é muito bonito e que ele é muito e que ele inclusive esse cara, ela conhece ele na vida real antes, porque ele estava interessado nos projetos da empresa dela, não lembro direito o que que ele é. E aí só que aí quando ela acorda após bater a cabeça nessa comédia romântica, o cara imediatamente depois de ver ela, ele se apaixona por ela e ele é o Liam Hemsworth. E aí ele se apaixona por ela, e aí ele tá obcecado por ela, mas aí o amigo parece que tá obcecado por ela também. E aí tem várias coisas, várias pequenas paródias, assim, de comédias românticas. Porque aí a amiga dela do trabalho vira inimiga, porque numa comédia romântica, duas mulheres nunca podem ser amigas. E ela começa a ficar chateada com essas coisas, entendeu? Que ela, tipo assim, por que que você quer competir comigo? E ela é a única normal, todo mundo age como as pessoas agem em comédias românticas. E aí o filme fica fazendo essas sátirazinhas de como é uma pessoa normal vendo situações que são comuns em filmes. É tipo assim, tem uma mulher engasgando, o amigo dela vai ajudar, a mulher é uma supermodelo, ela se apaixona por ele. E ela fica tipo assim, meu Deus, vocês nem se conhecem, já vão casar, não sei o quê. E o filme fica lidando com essas coisas assim. E ela quer sair. Porque ela não gosta daquele lugar ali, ela rapidamente percebe que a comédia romântica não é o que ela queria. Ela ganha o melhor amigo gay sem personalidade, que a personalidade dele é ser gay, e toda vez que ela chama ele, ele aparece e ajuda ela a vestir roupas legais, não sei o quê. E ela fica assim, nossa, isso não é muito. é, Será que eu não estou objetificando esse cara? Eu estou estereotipando ele? E ele, tipo assim, claro que não, amiga. E aí, tipo, entendeu? O filme faz esse tipo de piada, esse tipo de crítica. E aí ela quer sair e ela acha que o jeito dela sair é ela se casando, ela se apaixonando pelo Liam Hemsworth. Só que não adianta, ele fala que ama ela ama ele e ela ainda assim não consegue sair desse lugar. Uhum. E aí ela acaba percebendo que, na verdade, o que ela precisa. A história é que ela tem que interromper o casamento do melhor amigo dela. E aí o melhor amigo dela está casando com a modelo. E ela interrompe o casamento e fala: Não, não se casem, não sei o quê. Só que aí ela tem uma epifania de que, na verdade, a pessoa que ela realmente gostava e que ela realmente mais estava se preocupando, que mais estava sendo beneficiada nesses dias, porque o apartamento dela vira lindo, a cidade fica maravilhosa, ela fica, sou eu sou a pessoa que eu mais amo. E aí ela consegue voltar pro mundo real. Se declara o melhor amigo e eles ficam juntos. É essa expressão aí que você fez. É um filme que eu assisti achando que ele ia ser, no mínimo, divertidinho. É um original Netflix. Eu Uhum. não achei que eu ia ver a grande obra-prima do cinema. Nossa, quantas gargalhadas. Mas Sim. eu achei que ele ia ficar num lugar que. Eu achei que essa paródiazinha de comédias românticas ia ficar num lugar nem que fosse um humor pastelão que me tiraria risadinhas. Mas ele não é. Ele fica jogando bem no seguro também. É uma crítica que, olha como ela é engraçadona. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ele ficou meio datado, assim. É um humor que Aham. não dá pra ter graça. Ele termina É, numa montagem musical tenebrosa. assim, eu acho esse movimento de reconhecer os estereótipos, os padrões narrativos de um gênero até interessante, mas precisa fazer alguma coisa com isso. Se você só os reconhece e aí você replica dizendo: "Olha, isso que eu estou apontando pra você que esse negócio acontece em comédias românticas, tá acontecendo comigo agora". Olha só. E E aí, essa é a piada. essa é a piada. E aí fica meio morto, assim. Eu acho Uhum, que ele fica meio chutando cachorro morto, assim, tipo, tá bom, eu já entendi que comédias românticas têm muita rivalidade feminina. Essa é a quinta cena que você tenta falar com a sua amiga e ela te trata mal e você fala, droga, porque nas comédias românticas mulheres nunca têm amigas mulheres. Eu já entendi. Eu já entendi essa piada. Eu não ri da primeira vez. E agora é a quinta vez que você tá repetindo ela, por favor. E tem essa coisa desse humor escrachadão, assim, do norte, esse humor norte-americano que eles acham escrachadão, que é muito sem graça. É um filme bem americanizado, bem sem graça, como filmes, sabe, humor Estados Unidos. uhum. Tá bom. Come uma rosquinha gigante. Ó, que coisa engraçada. Essas coisas, assim. Então, Entendi. é um filme que eu esperava que ele fosse ser um pouquinho mais rível.
me decepcionei, foi uma decepção, sim. Por incrível que pareça, o filme eu esperava algo do filme da Rebel Wilson. O que mais você assistiu nessa leva? Ai, nessa leva eu assisti vários, eu acho que eu poderia comentar do Ela Disse, Ele Disse, filme brasileiro baseado no livro da Thalita Rebouças. Eu não fui uma criança que lia livros da Thalita Rebouças, eu tinha, amiguinhas que liam esses livros, mas eu não lia, então eu não conhecia a história. Mas eu tive a impressão, não sei se todos os livros dela são assim, não sei se é uma coisa do filme ou se é uma coisa da própria história. Este filme está achando que é dos Estados Unidos. O filme ele tem a cultura, a energia do filme é tão americanizada, os adolescentes não parecem adolescentes brasileiros, não falam, não se comportam como adolescentes brasileiros. A escola não funciona igual as escolas do Brasil funcionam. Eles têm uns diálogos que são muito. É, uma réplica de comédias adolescentes dos anos 90. Ele tenta ser tipo um Clube dos Cinco, assim, uma coisa assim. Só que feito no Brasil, em acho que 2018. Ele não tá lidando com. Não são os mesmos adolescentes, entendeu? Não Uhum. são as mesmas pessoas. Ele não pode dar dessa. Tipo assim, o uniforme deles é tipo camisa de botão, assim, com a logo da escola, a saia plissada. Isso não existe no Brasil. Não é assim. E aí, a história dele é que, na verdade, não dá pra entender muito bem a história, assim, não tem uma história, mas o lance do filme é que tem uma menina e um menino, eles estão no nono ano e eles vão estudar numa escola nova, e os dois são novatos na escola, e o filme, ele tem uma narração meio quebra de quarta parede, assim, tipo, os dois são os únicos personagens que fazem isso. Eles olham pra câmera e fazem a narração deles, mas ninguém vê. Então é um Uhum. filme que o lance dele é esse, por isso que é o Ela Disse, Ele Disse, porque é as coisas que a menina fala e que ele fala, os pensamentos internos, e são uns dilemas, assim, que não são muito, assim, tipo, eles têm um crush um no outro, mas ela é esquisitinha, ele é esquisitinho, e fica nessa coisa meio assim, meio desencontrada. Aí a Maísa é a vilã, a Maísa claramente tem bem mais de 14 anos. Ela claramente já tinha, tipo, uns quase 20, os outros atores estão na faixa dos 14, 15. É discrepante como que ela é diferente das outras crianças. Eh, e aí ela tem esse papel da menina malvada, ela é a vilãzinha, meio Regina George, assim. É um negócio que fica pescando, bebendo de muitas referências norte-americanas, Uhum. da relação entre os adolescentes, ele bebe muito disso. Mas pra mim a maior falha desse filme é o clímax dele, que eu acho totalmente sem sentido, que é que a Maísa tá implicando com a protagonista, e aí o menino vai lá e beija ela na frente da escola, alguém grava, e isso é o grande drama do filme, porque a diretora quer expulsar eles, e aí tem toda essa confusão, aí os outros alunos fazem um protesto de que tá tudo bem beijar, que as pessoas se amam. E o filme, ele, ele fica tão, tão chapa branca assim, que tipo assim, tá quase gay, hein, gente? Muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque os alunos fazem um protesto, aquela coisa bem assim. Só que também é tipo assim, é! Não, diretora! Meninos e meninas podem beijar na boca, sim! Quem disse que menino não pode beijar menina, diretora? Tipo assim, gente, por favor, né? Que protesto é esse? Pra mim, esse é o ponto mais baixo do filme. E aí, ele é isso, ele é essa. Tal qual o Mega Romântico, ele é uma junção de várias referências de comédias românticas tentando simular uma adolescência do Brasil que não é adolescência do Brasil. Uhum. Fica ridícula principalmente essa trama aí do que absurdo, não vai expulsar eles por beijar não, hein? Quem disse que menino não pode beijar menina? Que incrível, cara. No Você falou quando você falou ali: "Isso é quase gay", eu achei muito bom. Tem que pedir pra produção recortar e fazer um meme com isso. "Isso é quase gay". E aí é isso, assim, acho que da leva dos que eu vi, esses foram, assim, não vou dizer nem que o Ela Disse, Ele Disse foi uma decepção, mas eu fico sempre triste quando eu vejo uma produção nacional tentando imitar os Estados Unidos, eu acho isso de sabe, nossa, de um É. viralatismo Uhum, horroroso. uhum, uhum. Incomoda demais. E é mais comum do que parece, inclusive. Sim. Então, a minha última seleção para o episódio de hoje foi um double feature que eu fiz num final de semana em que eu raramente, durante esse mês, consegui, tirar algumas horinhas pra não fazer nada. Eu assisti uns filmes e, entre eles, eu revi Garota Infernal, que é um filme que eu assisti muito também ali na minha pré-adolescência. A gente comentou no último episódio sobre fracassos de bilheteria que viraram cult, e eu fiquei com muita vontade de rever. Ele tinha voltado pra Netflix há pouco tempo e eu aproveitei pra reassistir. Eh, Cara, e que experiência divertida, realmente. Teve muitas coisas nessa reassistida que
reacenderam em mim, ou na verdade acenderam coisas que eu nunca tinha reparado em termos narrativos, em termos do que tanto a Diablo Code quanto a Karen Kusama, a roteirista e a diretora, respectivamente, estavam querendo fazer com essa proposta. Coisas que são sutis o suficiente, sabe, mas são sagazes, estavam lá. E se você não tem um contexto, é o tipo de coisa que você não pega e você não percebe. Eh, você já viu esse filme? Eu não vi esse filme, eu sei bastante sobre ele. Sabe quando você sabe, o filme já lançou há tantos anos que e você tá no meio do cinema, é impossível Aham. não saber tudo sobre ele, Uhum. mas eu não cheguei a assisti-lo de fato, apesar de conhecer as cenas mais famosas e já ter assistido elas. Entendi, entendi. Tá, eu não vou fazer um passadão da história, eu acho que eu vou só ir comentando alguns eventos, assim, mas eu queria destacar, primeiro, o quanto a Amanda Seyfried é uma ótima atriz. Ela é excelente em todos os papéis que eu vejo nela. Às vezes tem filmes fracos e medianos, tipo A Garota da Capa Vermelha ou aquele A Empregada. Ela costuma ser o ponto de destaque desses filmes. Ela é uma ótima atriz, ela merecia mais reconhecimento e Ela é papéis excelente mesmo. melhores. Ela é excelente. Acho que ela tem um péssimo agente. É, é uma atriz excelente com um agente péssimo mesmo. Uhum. E aqui ela faz a Anitta, apelido Niri. Olha, hã, que é a melhor amiga da Jennifer, que é a personagem interpretada pela Megan Fox. Elas são amigas de ensino médio, não poderiam ser mais diferentes. Uma é a estrela da escola, hiper popular, líder de torcida, gostosa, todo mundo idolatra, todo mundo considera ela linda. E a Niri é uma nerd da música, que cresceu junto com essa garota e elas convivem juntas desde sempre nessa cidadezinha de interior, que é Devil's Cattle. E aí, numa noite fatídica, elas vão a um bar desses barzinhos chechelento de de meio oeste americano, e uma banda indie meio alternativa vai fazer um show por lá. Essa banda chamada Low Shoulder, que o vocalista é interpretado pelo cara do DLC? DLC, eu não lembro dele. Não, é do Gossip Girl, eu não vou lembrar o nome dele Ah, agora. sim, é, né. Só um pouquinho. Trazer o nome do cara. Aidan Brody. E ele faz um tipo nojentíssimo também. Toda a galera daquela banda é nojentíssima. E eles estão, assim, meio. Meio desgostosos. Parece que eles têm uma coisa meio. Ah, a gente tá muito acima dessa cidadezinha rasteira que a gente aqui veio fazer show, sabe? Mas aí eles. A Jennifer paga super um pau pros caras. E aí ela fica. E eles ficam. Se entreolhando, assim, achando que. Interessante, interessante. E aí você pensa: "Ah, não, são só uns caras babacas afim da gostosa que tá pagando condição pra eles". Sim. Mas isso se revela, na real, que eles estão procurando uma virgem pra um ritual satânico pra que eles tenham um sucesso musical. E aí o filme ele tem umas caminhos narrativos que ele começa já com a Niri num reformatório, na prisão, na verdade, mas é uma prisão reformatória, acho que é pra pessoas, com laudo de surtos mentais, sabe. Aham. Então ela e aí a partir dessa introdução ali do dia a dia dela no reformatório e ela trazendo os primeiros lembranças da relação dela com a Jennifer, a gente passa pra história dessas personagens. Eh mas enfim, a gente não vê exatamente o motivo pelos quais a banda levou a Jennifer com eles porque é isso, eu esqueci de mencionar, o bar pegou fogo durante a performance dos caras, e aí no meio do tumulto as 2 conseguem sair, a Niri e a Jennifer, e aí ela vai junto com os caras na van da banda. E a gente não sabe o que acontece até o final do filme, mas a Jennifer volta naquela mesma noite e aparece na casa da Niri toda ensanguentada. Ela vomita um piche preto, tira um pedaço de um frango inteiro da geladeira e começa a comer. E, enfim, e aí a gente percebe mudanças no comportamento dela, e aí ela vai atrás dos outros jovens da cidade que toda a cidade se comove com a tragédia que aconteceu naquele bar local. Então o filme tá lidando com muitos temas ao mesmo tempo. Eu vou tentar destrinchar um pouco eles aqui. Primeiro, eu não lembrava que o filme
tinha uma alegoria tão, explícita, primeiro, é um filme totalmente pós 11 de setembro, e também é um filme muito, pensando essa lógica de mass shootings também, de tiroteios em escolas, porque toda a comoção que o evento que primeiro vitima alguns jovens que estavam na escola ou membros daquela comunidade que estavam naquele bar aquela noite, toda aquela repercussão e o quanto a música da banda que estava tocando no local gerou se tornou uma espécie de hino extraoficial daquele lugar, em celebração às pessoas que morreram na tragédia. E depois, o quanto aquele clima pesado entre os estudantes vai se acumulando à medida que mais mortes vão acontecendo por conta da Jennifer, é carrega muito esse tipo de estética, esse tipo de peso dramático. Evoca muito esse sentimento pós 11 de setembro e toda essa ideia de massacres em escolas. Tem também a flagrante paródia desse lugar do homem, enquanto a figura masculina exercendo esse papel de dominação sobre o corpo da mulher, não quer, porque o nome do filme é Jennifer's Body, é o corpo de Jennifer, não é sobre a pessoa Jennifer, é sobre o corpo dela. Eh, e o quanto essa relação dessas duas personagens é uma espécie de primeiro é uma espécie de irmandade, e o quanto isso vai se subvertendo pela lógica do desejo, e o quanto a relação delas que também dinâmicas sexuais ali, você vê uma tensão sexual latente entre as duas, uma cena de pegação muito bem filmada pra caramba entre as Quando duas. eu digo que vi cenas desse filme, é porque eu fui uma menina de 12 anos que viu no Entendi. YouTube cena das meninas se beijando em Garota Infernal. Justo. Então tá lidando muito com esse desejo adolescente e de forma direta. Eh, Além de ser um comentário muito inteligente sobre essa coisa do eu gosto muito da representação da banda, enquanto essa galera indie alternativa que vai pra uma cidade e que utiliza as pessoas, e ali tem um desprezo enorme, usa aquilo só pra meio de obter sucesso, sabe. Toda a lógica que envolve a criação do problema, que no caso ela vira uma espécie de súcubus, né, a Jennifer, é é muito bem pensada e bem elaborada. E a resolução tá muito no lugar da relação entre as 2 personagens. Eh, Além de ser um filme engraçado pra caramba, é um filme muito divertido, ele tem ótimas sacadas. Tem algumas coisas, uns detalhes de caracterização que eu não me lembrava, mas que eu acho que são muito interessantes pra composição dessa mitologia. A Jennifer é uma pick me. Ela é mu ela tem uma coisa meio um jeitinho de falar meio tidinha, assim, tipo: "Ai, nossa". Ai, mas ao mesmo tempo, ela faz isso como uma tática de sedução. Ela sabe que isso que conquista os caras. Ela não tá fazendo isso porque ela é desse jeito. Ela sabe que esse é o jeito de chegar até os caras. Tanto que, tipo, ela convence os caras que ela é virgem, Sim. sendo que ela não é. Tanto que o ritual dá errado justamente pelo fato dela não ser uma virgem, ser sacrificada a À troco de toa. à toa, exatamente. Então quando ela volta meio que corrompida por esse demônio que é evocado nesse ritual. Eh, mas tá muito nesse lugar do quanto ela performa uma hiperfeminilidade como uma estratégia de sedução e depois como uma estratégia de sobrevivência. São coisas muito sagazes, é uma parada muito interessante, muito inteligente, que tipo de coisa que não peguei com 12, 13 anos, sabe. E tem um detalhe de construção de mundo também que eles vão realizar o sacrifício numa cachoeira que tem uma espécie de vórtice em espiral que é onde não se sabia que era meio que a Niri fala numa narração no início do filme que aquilo era meio que uma espécie de buraco negro, que os cientistas jogavam coisas lá dentro e tentavam descobrir se algo poderia sair de lá ou o que tinha do outro lado, que não sei o quê. Isso nunca foi explicado, que era um fenômeno muito bizarro, enfim, que só acontecia ali. E aí, no final do filme, quando ela consegue fugir do reformatório, e vai atrás dos caras,
ela vê a faca que foi usada pro sacrifício na beira da encosta, assim, perto da cachoeira. Ou seja, o que foi jogado lá voltou. Sim. E aí eu fiquei pirando em paralelos e que, tipo, eu já nem lembro mais o paralelo que eu fiz na cabeça quando eu vi o filme, mas enfim, eu vou tentar relembrar ele aqui. O quanto essa coisa do crime que acontece nesse, nesse contexto obscuro de cidade pequena, em que não tem solução, em que não tem jeito de lidar, e que, é isso, as coisas são assim, esse é o mundo, vamos aprender a viver nele como ele é. Não, a solução. Existe uma saída, sabe? Aham. Esse vórtice não é um buraco negro que suga tudo e não tem saída. A saída tá justamente no fato da Niri ver que tem uma possibilidade e essa possibilidade ela pega no punhal dessa possibilidade e vai atrás dos caras e resolver com as próprias mãos, sabe? Sim. É um filme muito inteligente, muito esperto, muito divertido também. E é um marco do gênero. Pra quem nunca assistiu, vale muito a pena ver. E quem estiver pensando em reassistir, reassista também, que é um ótimo filme. Continua funcionando muito bem até hoje. Tão bom quanto o seu outro double feature? Então. Você começou falando que ia ser um double feature e Isso. rasgou elogios a esse. Então. Eu assisti um filme que foi lançado recentemente, esse ano, que é o They Will Kill You, que é Eles Vão Te Matar em português. E eu fui com muitas expectativas, porque eu assisti ao trailer e eu gostei muito. Toda aquela coisa da estética super estilizada, da violência, um pouco. Eu não queria usar o termo tarantinesca, porque o Tarantino tá tirando de outros lugares, né? Mas, pra ficar mais fácil de entender, tarantinesca. Sim. É, então, essa violência que é hiperestilizada, que é um pouco farsesca também, que você tá usando claramente aqueles bonecões, sabe? Quando você corta a cabeça e sai aquele bonecão jorrando litros de sangue. Toda aquela coisa hiperestilizada, hiper coreografada também. É um filme com cenas de ação muito bem coreografadas. Sobre essa lógica de terror de uma personagem que vai trabalhar como empregada de um hotel de luxo numa Nova York, num edifício de Nova York, que é um edifício, assim, um edifício que tem uma estrela de Davi, um pentagrama invertido, uma estrela de Davi invertida. É um pentagrama no seu vitral de entrada, então acho que já dá pra dizer que Sim. aquilo não é. O filme começa na verdade, contextualizando quem é essa personagem. E basicamente ela vivia, depois que a mãe morreu, vivia com a irmã mais nova e o padrasto batia muito nelas. E elas estavam tentando fugir do padrasto eventualmente, só que o padrasto conseguiu chegar no encalço delas, recuperou a irmã e a mais velha só fugiu. E aí, só que eventualmente ela foi capturada pela polícia, foi presa e ficou 9 anos na prisão, se eu não me engano. E aí ela vai pra esse trabalho e lá ela encontra a irmã. Só que esse não é um trabalho como qualquer um. Essa, 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 esse edifício é um edifício em que está povoado por satanistas. E esses satanistas, eles fazem eles precisam de uma vítima. E basicamente quando ela chega, ela vê escrito tava tomando banho, e aí ela vê ela não vê, né? Na verdade, ela tá lá no espelho embaçado. Eles vão te matar. Então, o filme basicamente é um filme, um jogo de gato e rato. Ela tentando sobreviver aos personagens, evitando que ela fuja, e a trama vai se complicando uma vez que ela descobre que a irmã tá lá dentro e que a irmã tem envolvimento com esses caras, que esses caras acolheram ela num momento em que ela tava sozinha. E basicamente essa é a parada do filme, é que ele é muito estilizado e divertido na sua estilização. Tem uma sequência que se passa naqueles túneis de baixo, que tem embaixo dos imóveis norte-americanos, sabe? Uhum. Que é tipo uma espécie de assoalho que dá pra andar Sim, engatinhando, sim. sabe?
Que é totalmente Looney Tunes aquilo. Aquilo é sério, e é uma sequência longa, é muito Papaléguas, sabe, e eles não escondem o exagero, porque eles não podem morrer, todos os satanistas eles são imortais, então quando a protagonista, a Asia, mata eles, ou supostamente mata, o corpo deles se regenera aos poucos. Então, Hã. eh, ela tá sendo perseguida, por exemplo, pelo personagem do Tom Felton e a personagem da Heather Graham que é só um corpo sem cabeça decapitada pela Asia, com uma cabecinha minúsculazinha, assim, porque ainda tá crescendo. E aí a cabeça dela foi esmigalhada e o olho foi pro outro lado e o olho tá lá empurrando, indo atrás dela, assim. Cara, é muito Ai, muito ridículo. divertido. Mas é extremamente divertido. Eu só acho que em termos de narrativa, quando ele tenta dar um fechamento pra aquilo, essa é a parada do filme Descompromissado, né. Quando chega no momento de encerrar e fazer o entregar o pacote com o produto finalizado, é muito difícil você entregar alguma coisa satisfatória quando você tá fazendo algo meio, que tá a serviço do estilo, que tá a serviço da diversão pura e simples. Quando você quer fazer uma conclusão minimamente dramática ou minimamente, redonda, sabe. Eu consigo muito pensar, por exemplo, na anarquia que são os filmes os filmes do Monty Python, por exemplo, em que são só, às vezes, tem um fio mínimo condutor, Assim. mas ao mesmo tempo são uns segmentos de esquetes e o filme nunca perde, os filmes nunca perdem essa sensação de que, tipo, a gente tá aqui pra fazer graça. E os filmes sempre terminam num bom tom, mesmo que eles sigam um fio condutor fino e encaminhem pra um final que se pretende fechar aquele ciclo de eventos, mas você ainda sente que a piada foi fechada, Sim, porque justamente eles terminam com uma piada e terminam, com um final que se pretende, parte desse todo cômico. E aqui eu acho que quando ele tá lidando com esse terrir, ele chega no final e vai pra uma coisa meio videogame, de boss fight, sabe, de batalha aham. final com o chefão, que é o demônio encarnado no corpo de uma das servas dele. E aí tem toda a fuga no final. E é uma conclusão que, ao mesmo tempo que é divertida, meio que já é o beabá. Então fica naquele lugar de que, tipo, foi uma experiência legal, mas, poxa, eu acho que jogou tudo pra baixo no fim das contas, sabe. Então eu queria muito ter gostado mais. É um filme dirigido por um russo chamado Kirill Sokolov, que dirigiu pouquíssimos filmes, mas que chamou atenção justamente por fazer filmes nessa verve, estilizadas e com muita violência. Gostei muito da direção, gostei muito. A Zazie Beetz tá se divertindo pra caramba aqui. Dá pra ver que é um tipo de oportunidade rara pra uma atriz como ela e ela abraçou com tudo, sabe. Então, e os outros atores também estão se deleitando à medida do possível. Cara, a Patricia Arquette é a líder Ai, do cara, desse muito desse legal. desse culto. Fico triste que ele tem um finalzinho ruim então, porque eu fiquei interessada de ver, acho que eu me divertiria muito. Assim, eu acho que vale a pena assistir ainda, que não é um filme ruim. Eu acho que ele tem bons momentos ali, bons elementos pincelados, mas eu acho que o todo deixou a desejar. Então, tenha isso em mente. É, Mas recomendo ainda assim. ok. Mas então, é isso. É o que temos pra hoje. Comentamos os nossos assistidos de maio, os nossos destaques aqui, o que a gente sentiu a necessidade de trazer e comentar com vocês, nossos destaques positivos e negativos. Deixe aqui nos comentários o que você quer que a gente comente num próximo episódio. Você pode deixar alguma recomendação de filmes Uhum. pra gente assistir, quem sabe? Ou então sua percepção sobre esses filmes que a gente Sim, mencionou aqui, se você exatamente. assistiu algum deles, Uhum. se você Pode- gostou de Obsessão. Exatamente. Se você gostou de Michael, eu sei que é um filme muitíssimo bem comentado. É, Então, pode deixar seu comentário. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, Até tchau. mais.